Você sabe o que é negócio jurídico processual e calendário procedimental? Meu nome é Ricardo Tortes, sou professor de Direito Processual Civil e vou tratar nesse vídeo de forma bastante breve e objetiva sobre esses dois institutos. São novidades em relação ao CPC de 73, estão sendo cobradas com grande frequência e certamente é um assunto que continuará e será muito cobrado em concursos vindouros. Para que você compreenda esses dois institutos, é necessário que você tenha em vista inicialmente o artigo 190 do nosso novo Código de Processo Civil. Quando eu falo para você negócio jurídico processual, um negócio jurídico é um contrato realizado no processo, negócio jurídico processual. Esse contrato realizado no processo, ele tem por finalidade dispor, disciplinar, tratar a respeito de questões procedimentais, de tratar a respeito, por exemplo, de ônus e faculdades processuais. Mas esses negócios, por exemplo, as partes podem estabelecer um negócio para dispor a respeito de determinado prazo processual, a respeito da inversão do ônus da prova, para dispor a respeito, por exemplo, da alteração da ordem de realização dos atos de prova durante a audiência, primeiro realizar uma prova técnica ou primeiro ouvir uma determinada parte, jogar o depoimento para o final, tudo isso é possível, claro, respeitadas as regras estabelecidas no artigo 190. E esse dispositivo nós devemos ler juntos. Ele diz o seguinte, que versando o processo sobre direitos que admitam a autocomposição, ou seja, direitos de caráter disponível, é lícito às partes, desde que sejam plenamente capazes. Portanto, nós não podemos adotar o negócio jurídico processual quando a parte estiver representada ou quando a parte estiver assistida em juízo, é o caso da criança, é o caso do adolescente. Vejam, elas poderão, se plenamente capazes, estipular mudanças no procedimento para ajustar esse procedimento às especificidades da causa e convencionar sobre ônus, poderes, faculdades, deveres processuais antes ou durante o processo. Portanto, aqui nesse dispositivo temos as premissas para esse negócio jurídico processual. E vejam, as partes podem dispor sobre o procedimento. Elas podem, por exemplo, eliminar as alegações finais, tirando uma faculdade, tirando uma prerrogativa processual. Desde que, de comum acordo, essas partes fixem esse negócio jurídico, desde que se trate de direitos autocomponíveis e as partes envolvidas nesse negócio sejam partes plenamente capazes, não há qualquer irregularidade. Fique atento, esse negócio pode ser feito antes de ingressar com o processo propriamente, ou o que será mais comum, durante o trâmite processual. Elas farão esse negócio jurídico e vão apresentar para o juiz dentro do processo. Pergunta primordial para a sua prova. É necessária a homologação do juiz? Não é necessária. Vem cá comigo. O parágrafo único do artigo 190 diz o seguinte, que de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade dessas convenções. Ou seja, nós não temos a homologação desse ato. Nós não temos a homologação. O magistrado fará o quê? Um controle de legalidade. Ele vai aferir se esse negócio jurídico está dentro dos parâmetros estabelecidos aqui no artigo 190. Além disso, fique atento. Recusando-lhes a aplicação, ou seja, não serão admitidos negócios jurídicos processuais nulos, se eles forem nulos, se eles forem com violação do caput ali do artigo 190, ou se eles decorrerem de uma inserção abusiva em um determinado contrato de adesão, também não será admitido, ou se alguma das partes estiver em situação de vulnerabilidade. Portanto, para a sua prova, fique atento.
não será admitido o negócio jurídico quando nós tivermos uma situação de nulidade, quando nós tivermos inserção abusiva em contrato de adesão ou em uma situação em que a parte é vulnerável. Cito, por exemplo, o idoso. Cito, por exemplo, o deficiente. Nesses casos, o negócio jurídico não será aceito. Perfeito, pessoal? Portanto, essas são as regras relativas ao negócio jurídico processual. Além disso, você deve conhecer também o artigo 191, que fala do calendário procedimental. E esse calendário procedimental, de forma bastante simples, nada mais é do que você prefixar a sucessão de atos processuais que serão praticados naquele processo específico. Ou seja, aqui as partes, juntamente com o juiz, e agora o juiz participa do calendário, lá no negócio jurídico processual ele não participa, aqui ele participa e você já vai entender o porquê. As partes, em comum acordo com o juiz, podem fixar o calendário do processo. Elas vão sentar e dizer o seguinte: a contestação será entregue em tal data. A partir daí, a indicação das testemunhas deve ser feita até tal data. Daí nós temos a fixação na data tal da audiência de conciliação. Se não conciliado, uma semana depois, a audiência de produção de provas, instrução e julgamento. Alegações finais para daqui a um mês e, no final, 15 dias após, nós temos a sentença. Nós temos, portanto, a fixação certa, uma forma de você tornar o processo mais efetivo, uma forma de você conferir previsibilidade a esse processo. Nós temos a possibilidade de fixação desse calendário procedimental. Então vejam só as regras do artigo 191. De comum acordo esse envolvendo o juiz e as partes, eles podem fixar um calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso, ou seja, quando as partes desejarem. Esse calendário, ele vinculará a todos, vinculará tanto as partes quanto o juiz. E os prazos nele previstos somente podem ser modificados em situações excepcionais. Agora, atenção ao parágrafo 2º. O que o parágrafo 2º prevê? Ele fala o seguinte: dispensa-se a intimação da parte para a prática de um ato processual ou para a realização de uma audiência cujas datas estejam fixadas ou estejam determinadas nesse calendário. Por quê? Porque a parte esteve presente para participar desse calendário procedimental, portanto, ela já está ciente da data em que vai ocorrer a audiência, da data em que será produzida a prova. Não é necessária a intimação. Olhem só, certo, pessoal? E agora vejam só como que esse assunto foi cobrado em prova, questão de 2016, aplicada pelo CESP. À luz do novo Código de Processo Civil, julgue o item seguinte referentes aos prazos e aos atos processuais. Vejam só, primeira assertiva. As partes poderão negociar as datas em que os atos processuais serão praticados. É o chamado calendário procedimental. É o calendário procedimental. Desde que essas datas atendam às especificidades do processo. Perfeito, pessoal. É justamente isso que nós temos lá na redação do artigo 191 do nosso novo Código de Processo Civil. Vejamos a última assertiva. As partes capazes, ótimo, podem, antes ou durante o processo, convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, sendo sempre indispensável a homologação judicial. Pera aí, lembra que eu falei para vocês? Não há necessidade de homologação. O juiz, ele efetua o quê? Um controle de legalidade. O juiz efetua controle de legalidade. Portanto, nós temos aqui uma hipótese de negócio jurídico processual.
mas essa assertiva ela está errada porque nós não temos a homologação, certo? Nós não teremos a homologação desse negócio jurídico processual. Portanto, a primeira assertiva está correta, a segunda assertiva não está correta. E é isso, pessoal. Vejam, rapidamente aqui analisamos o negócio jurídico processual e o calendário procedimental. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, traga a sua dúvida, compartilhe nas redes sociais esse vídeo. É uma prova de que nós estamos no caminho certo e isso nos incentivará a produzir outros conteúdos gratuitos para vocês. Um forte abraço, excelentes estudos e até a próxima!